Já se foi o tempo em que era possível encontrar água com facilidade assim, em seu estado natural, doce e limpa. Hoje, isso é cada vez mais raro e escasso. 26 países experimentam um cenário de escassez absoluta de água, com graves impactos econômicos, sociais e ambientais. Mas esse cenário de escassez também inspira boas ideias, que se expandem pelo mundo, transformando o problema em solução. A saída da ministra Marina Silva acionou imediatamente uma pergunta. A imprensa conseguiu tirá-la do isolamento a que estava confinada? Com mais apoio da mídia e, portanto, da sociedade, a ministra certamente poderia resistir aos embates com os ruralistas, desmatadores e desenvolvimentistas. Ninguém chamou a ministra de ecochata, mas, na realidade, ela era vista como fundamentalista, incapaz de fazer concessões e negociar. A mídia não conseguiu desfazer esta imagem nem este estereótipo. Talvez agora seja possível reverter o ceticismo da imprensa no tocante à cruzada pela preservação do planeta. Não se trata de dar um cheque em branco ao novo ministro Carlos Mink. Trata-se apenas de trazer a mídia para a sua função orgânica de defensora do interesse público. Desautorizada pelo governo Lula, a ministra Marina Silva deixou o Ministério do Meio Ambiente depois de vários embates e derrotas sucessivas, principalmente quando interesses da área ruralista estavam em jogo. Ambientalistas e organizações não governamentais protestaram contra a saída dela. O presidente Lula foi rápido e convidou o secretário do Ambiente do Rio, Carlos Mink, para substituir a ministra. Numa coletiva em Paris, o futuro ministro atacou a burocracia e garantiu que vai seguir a política da ex-ministra Marina Silva. A mudança no ministério foi destaque nas colunas dos jornais, que analisaram o desafio de manter o equilíbrio entre a produção agrícola e a preservação da floresta amazônica. Eu creio que a comunicação precisa ajudar a sociedade a entender que todas as ações humanas têm impacto sobre o meio ambiente e que é preciso, então, discutir formatos de minimizar esses impactos, de evitar esses impactos ou então de atribuir o custo deles a quem os gera e não a toda a sociedade como acontece hoje. Não é nosso papel dizer não faça isso, não faça aquilo. Então, há uma demanda que surge no momento de emergência, um senso de urgência em relação a uma nova atitude frente ao meio ambiente. Não basta mudar, tem que mudar rápido. O planeta dá sinais de esgotamento, o modelo de desenvolvimento é suicida, porque exaure numa velocidade sem precedentes na história os recursos naturais não renováveis fundamentais à vida. Não há tempo a perder. Então a gente precisa descobrir uma maneira de informar sem catequizar, sem ser chato, sem ser eco-chato, mostrando a pertinência, a inteligência e a importância de uma nova atitude. Por que ela te favorece? É preciso que a população em geral seja informada sobre como estas questões mexem com seu dia a dia e de que forma podem colaborar na busca por soluções. E este é o papel da mídia. Para a imprensa especializada, isso só será possível se houver uma cobertura mais ampla e equilibrada, que depende principalmente de um melhor preparo dos jornalistas. Essa mudança precisa começar com uma revolução no próprio ensino do jornalismo nas universidades. Deixar de fazer jornalismo ambiental, como é chamado, ser uma matéria separada. Ele tem que estar junto com tudo, com a economia, com o político, com o social e com o cultural, para que os alunos aprendam, entendam onde é que estão as relações de cada um desses setores com os danos que nós estamos provocando no nosso planeta. Eu acho muito importante que se ofereça desde já, nas faculdades de comunicação, não como disciplina eletiva, mas como disciplina obrigatória, um curso de jornalismo ambiental, de comunicação e meio ambiente, o nome que se queira dar. Por quê? Porque a demanda de informação, não apenas para diagnosticar o que está errado, mas para sinalizar rumo e perspectiva, apontar a direção, dizer para onde vamos e de que jeito, é urgente. Apesar dos danos à natureza serem enormes, ainda existem saídas. A gente precisa entender como o mundo funciona
para dar as ecodicas que interessam para a gente corrigir o rumo e tentar estancar um processo de sangria, tentar dobrar essa esquina da história, vencer esse impasse civilizatório da melhor maneira possível. Ameaçador para qualquer cidadão que vai se perguntar, mas como é que eu faço eu sozinho aqui para mudar a minha vida? Como é que eu mudo todos os padrões? Então, isso, na verdade, exige que haja no mundo regras que valham para todos os países, para todas as pessoas, em todos os lugares, e que haja também instituições capazes de fazer cumprir essas regras. E essa é uma das grandes tarefas da comunicação, ajudar a construir essas regras e esses caminhos para mudar o mundo. Muita gente tem reclamado e ficado surpresa com essa reação da natureza. Furacão, tsunami, terremoto, como nunca se viu no mundo inteiro. Olha como é que é a imagem. Será que é uma reação da natureza daquilo que o homem tem feito e é uma vingança da natureza? Ou será que, porque a gente tem tanta informação com muita rapidez no mundo de hoje, isso sempre aconteceu? E a gente se surpreende também por isso. Qual é o motivo? O que o homem anda fazendo para a natureza reagir dessa maneira? Nós trazemos aqui o ambientalista, economista, professor de economia da PUC Rio de Janeiro, foi presidente do IBGE, ele estuda o clima da Terra há 15 anos, desde a Eco 92. Ele tem um espaço no site do Anselmo Góes do Globo, é o consultor do Jornal das 10 da Globo News, é o Sérgio Besserman Viana. Grande Sérgio. Sérgio, essa reação da natureza, ela é um fenômeno dos dias de hoje, desta época, e vem aumentando ou não? Isso sempre aconteceu, é que hoje a gente tem muito mais informação. Hoje, se você tem a televisão com canais e satélite mostrando o que está acontecendo no mundo, praticamente ao vivo, direto, e isso aí é mais a força da informação atual ou não? Não, algumas coisas estão acontecendo mesmo muito mais por causa do que nós estamos fazendo. Terremoto e tsunami não, sempre aconteceu. A água está ficando rara, a água doce, tudo isso está muito ligado à Amazônia, e se a gente continuar destruindo, vamos perder também água e clima. Agora, Sérgio, o que a gente pode fazer com relação à água? Todo mundo fala, como é que a água vai acabar? Vai continuar chovendo, o rio tem água, vai acabar ou não vai acabar a água? O Brasil é muito bem, o Brasil é abençoado de tanta água doce que a gente tem. No mundo já há guerras e problemas muito sérios por falta de água doce. Não é porque a gente tem muito que a gente vai desperdiçar. Tem que economizar, tem que usar direito. A gente desperdiça muito. As companhias desperdiçam nos vazamentos dos canos, a gente desperdiça em casa, e não é justo, porque a gente teve essa bênção de ter tanta água doce, desperdiçar dessa maneira, vai acabar faltando para nós também. Você vai com essa cara aí de jeca que viu a onça? E você queria o quê? A gente aqui preso, debaixo desse pé d'água. Fala, galera! Eu tô aqui nos bastidores da Malhação e tá chovendo pra caramba. Mas eu sei fazer parar de chover. Para, chuva! Mágica. São os efeitos especiais. A gente vai explicar tudinho agora pra você. Explica pra gente aqui do Video Show, curiosidade, como é que faz pra não estragar o equipamento, o microfone com essa chuva toda. Esse equipamento é o seguinte, ele tem uma proteção aqui embaixo. Vamos lá, atenção. Que é um plástico. Ele é envolvido aqui, esse plástico aqui, aí coberta essa priscila. Atenção. Aqui embaixo tem outro. Aqui, ó, tem outro envolvente. Ah, tem outra coisa aqui, gente. Ainda tem a Priscila em volta e o plástico. Renan, para fazer chover aqui na Malhação, quantos litros de água você precisa trazer? A gente gasta em torno de 60 mil litros d'água. Quantos litros de água você precisa trazer? A gente gasta em torno de 60 mil litros d'água. Quantos litros de água você precisa trazer? A gente gasta em torno de 60 mil litros d'água para fazer cenas como essa. 60 mil? O diretor fala de novo, você tem que estar preparado, é isso? Tem que estar preparado para gravar, que geralmente grava mais de uma vez certas cenas, né? A gente tem que ter uma quantidade de água assim para ficar de reserva, digamos assim, né? E quantas pessoas estão mais ou menos assim com você? Só para fazer chover na Malhação? Hoje, nessa gravação, umas 12 pessoas.
Eu tô fazendo igual lá que nem nos filmes, Isidoro. Os bandidos, eles não ficam lá na cadeia, lixando as barras pra poder fugir? Com uma lima de ferro, não com uma lixa de unha, cachorro! Me dê a minhosa, Isidoro! Pra falar a verdade, não. Pra falar a verdade, não. Pra falar a verdade, não. Moradores do Espírito Santo encontraram uma forma eficiente de estimular a preservação da natureza e ainda fazer uma boa economia em casa. A reportagem é de Ari Melo e André Junqueira. O problema boia no rio que corta a cidade de Vila Velha, na Grande Vitória. Garrafas de plástico se juntam a mais sujeira e se espalham. Chegam à área de mangue. É lixo que causa mais estrago à natureza. Ele termina ocupando espaço de material que poderia se degradar, que iria retroalimentar o ambiente, dificultando e atrapalhando o desenvolvimento da vida natural dos mangues. Chegou dinheiro para ajudar a diminuir o problema, conscientizar os moradores de pelo menos 22 bairros da cidade. Um dinheiro com nome diferente e cotação própria. 1 verde, 2 verdes, 10 verdes. Na cotação de hoje, 1 verde vale 70 garrafas de plástico. Dessas que são jogadas no lugar errado e poluem o meio ambiente. O dinheiro verde foi criado por um movimento popular de proteção ambiental. Pode ser adquirido em troca de plástico, vidros, óleo usado. O estoque da associação está cheio. São centenas de garrafas que depois seguem direto para uma empresa de reciclagem. A comunidade, ela sabe das suas necessidades e a participação dela é fundamental. A associação ganhou jeito de supermercado. Na prateleira tem arroz, feijão, macarrão. A tabela de preços está na parede. O óleo de cozinha custa 2 verdes e 50 centavos. Para comprar, tem que trabalhar, não é caridade. Eu deixo de receber e passo a promover, a minha própria riqueza local. Então eu vou lá e compro. Então a ideia da moeda é essa. Os produtos na prateleira do mercadinho chegam por meio de doação. O aposentado Manuel faz questão de ajudar. Se todo mundo fizesse isso, o mundo era outra coisa. Né? De bicicleta, a faxineira Rose agora presta atenção em cada canto. Pedalou, olhou, achou uma garrafa. Vou lá e pego. Ela está desempregada, tem 2 filhas. A garrafa que garante o dinheiro verde faz a diferença. 1 quilinho de arroz, 1 quilo de açúcar que eu troco por essas garrafas que eu cato na rua, me ajuda muito dentro de casa. A moeda verde também já reforça a mesa na casa de Dilva. É bom para a casa e também pode ser muito bom para o bairro. O lixo, ele tendo o lugar certo, ele não vai trazer para a gente certos transtornos como entupimento. Em dia de chuva forte, é assim que fica a região. Bueiro entupido é porta fechada para a água que invade as ruas. Até barco aparece na avenida. A filha de Dilva, de 15 anos, sabe disso. E também já junta o dinheiro verde recolhendo latas e garrafas. O que eu ganho com isso? A minha consciência mais leve, mais limpa, sabendo que eu estou fazendo a minha parte.